E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às propriedades da potência. Então nós temos aqui uma base com uma potência de potência. Então o que acontece? Se eu tenho uma base 2 com um expoente 5 dentro do parênteses e um expoente 3 fora do parênteses, eu simplesmente multiplico as duas potências. Fica 2 elevado a 15. Tá bom? Se eu tenho aqui 7 elevado ao cubo elevado a 5, então eu vou repetir a minha base e multiplicar os expoentes. Então fica 7 elevado a 15. Se eu tenho meio elevado ao quadrado, e aqui eu vou colocar um 3 aqui dentro, tá? Então o que acontece? Esse 3 aqui, eu vou colocar um 3 aqui embaixo também para não confundir, tá? Esse 3 aqui é do 1 e esse outro 3 é do 2, tá? Se tivesse somente esse 3 aqui, essa potência ao cubo seria somente do numerador, porque o denominador 2 ele estaria com o expoente 1, tá certo? Então eu vou colocar um 3 aqui para mostrar que os dois estão com potência 3. Então vai ficar aqui 1, 3 vezes 2, e lá embaixo 2, e aqui 3 vezes 2. Então vai ficar 1 elevado à sexta potência, 2 elevado à sexta potência. Tá? Se eu tivesse aqui 3 quintos elevado à quinta potência, e aqui fora eu tivesse 3 elevado a 25. Certo? Agora eu tenho um parêntese e tenho um colchete. Tá? Como que eu faria isso? Pessoal, mesma coisa, tá? Mesma ideia. Eu vou multiplicar isso aqui, ó. Pode ser parênteses, pode ser chaves, poderia ter um colchete, seria a mesma lógica. Então eu vou ter 3 quintos, vai ficar o quê? 5 vezes 3 elevado ao quê? A 25. Opa, eu tenho uma multiplicação, eu vou até trazer essa multiplicação aqui, o cantinho aqui, ó. Se eu tenho 5 aí vezes 3 elevado a 25. Então eu vou ter aqui 3 vezes 5, vou até deixar assim, ó. 5 vezes 3 dividido por 25. Eu posso simplificar esse 5 com esse 25 aqui, ó. Por quanto? Pelo próprio 5, né? Pelo próprio 5. 5 dividido por 5 é 1, né? 25 dividido por 5 é o próprio 5. Então, 1 vezes 3 é 3. E aqui embaixo sobra o 5. É como se eu estivesse simplificando aqui direto, ó, né? 5 por 5 é 1. 25 por 5. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. 25 por 5 é o próprio 5. Então, a gente vai ter aqui 3 quintos elevado a 1 vezes 3 é 3. E embaixo vai ficar 5. 3 quintos elevado a uma potência 3 quintos também. Beleza, gente? Então, toda vez que eu tenho uma base e tenho duas potências separadas por um parênteses, pode ser colchete ou chave, eu simplesmente faço a multiplicação deles. Ok? Vamos lá, propriedade 6 agora. Propriedade 6 eu vou fazer a distributiva. Se eu tenho aqui 2 vezes 3 elevado a 5, eu vou ter o que então? Eu vou ter que aqui eu tenho um expoente 1, aqui eu também tenho um expoente 1. Então fica 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à quinta, certo? É justamente o que ele está nos mostrando aqui, ó. Se eu tenho, vou colocar um outro valor aqui, se eu tenho 5 à quinta vezes 3 ao quadrado, é elevado à quarta potência. O que acontece? Eu faço a multiplicação, do jeito que nós fizemos anteriormente. Então, fica 5, ó,
4 vezes 5, 5 elevado a 20, vezes 4 vezes 2, 3 elevado a 8. Tá bom? Se eu tenho 2/3 elevado ao cubo vezes 5 sétimos elevado à quarta, tudo isso elevado a 5. Tudo isso elevado a 5. Então, olha só, eu tenho aqui duas frações com potências e uma potência fora também, né? Aqui eu tenho a multiplicação. O que eu faço? Eu faço a distributiva. Pego esse 5, multiplico por 3. Pego esse 5, multiplico por 4. Então, eu vou ter aqui 2/3 elevado a 5 vezes 3, 15, vezes, aí eu vou repetir a minha base aqui, 5 sobre 7, 5 vezes 4, 20. Certo? Então, é somente isso, gente, tá? Se eu tenho aqui A vezes B elevado a M, isso é a mesma coisa aqui. A elevado a M vezes B elevado a M. Por quê? Porque aqui eu tenho o expoente 1 e aqui também. M vezes 1, está aqui o M. M vezes 1, está aqui o outro M. Tá? E só fez fazer a multiplicação de forma distributiva. Certinho? Vamos agora para a propriedade 7. Aqui na propriedade 7 a gente fecha as nossas propriedades e vamos para aplicações, tá? A propriedade 7 é importantíssima também. Por quê? Anteriormente nós vimos a forma distributiva da potência por meio de uma multiplicação e agora a gente está vendo a forma distributiva por meio de uma divisão. Então aqui nós temos A sobre B elevado a M. É a mesma coisa que A elevado a M dividido por B elevado a M. Professor, faz um exemplo com números aí. Agora, meu querido, vamos lá. Se eu tenho aqui 2/3 elevado ao cubo, né? Aqui eu tenho o expoente 1, aqui eu tenho o expoente 1. Então, eu vou ter aqui 2 ao cubo dividido por 3 ao cubo, certo? Fiz a distributiva. Se eu tenho aqui 2 ao quadrado dividido por 3 à quinta, tudo isso elevado a 7. Mesma coisa, eu vou ter que 2, distributivo aqui, 2 vezes 7. Embaixo, de novo, distributivo aqui, 7 vezes 5. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes 7, 14. E 5 vezes 7, o quê? 35. Pronto. Tá ok? Então, dessa forma, a gente conclui as nossas propriedades importantíssimas na potência, que a gente vai fazer a aplicação agora em 6 exercícios que eu separei para vocês, tá bom? Com aplicações de todas essas propriedades para a gente se apropriar desse conhecimento e não ter mais dificuldade com potência. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer exercício agora para a gente fixar esse conhecimento. Valeu? Vamos lá. Até a próxima aula.